Olá, galerinha do quinto ano, como vão vocês? Espero aí que todos estejam bem. Hoje eu trouxe aqui as correções das atividades das páginas 12 e 13 do livro do módulo 2 sobre o gênero textual microconto. Insone. Nunca mais passaria a noite no hospital. Doía-lhe o corpo e pesava o crachá de acompanhante, enquanto a esposa, anestesiada, dormia. Então, a palavra insone, neste caso, ela é o sinônimo de sem sono, certo? O título, na verdade, indica que enquanto a esposa dormia, o personagem ele não conseguia dormir e era atormentado aí pela situação na qual se encontrava. Então, estava no hospital, provavelmente, vendo uma pessoa muito próxima ali doente, né? E aí ficou sem sono, ok? É assim que o título se relaciona com o texto. Então, o significado da palavra insone é sem sono. Então, a história fala de uma pessoa que acompanha outra no hospital e que não consegue dormir porque vê ali a esposa dormindo, passando mal, provavelmente, né? Anestesiada, e ele fica ali ao lado, atormentado, sem saber aí como fazer, ok? Vocês explorarem a criatividade e imaginar aí uma história por trás de cada um dos contos, você pode pensar aí em alguma coisa. Então, o primeiro microconto fala que os zumbis acham que ele é um personagem, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Os zumbis devem achar que eu sou um deles. Então, esse personagem pode estar estudando, esse personagem pode estar numa festa. E aí você vai imaginar aí, vai criar o que pode estar por trás de cada um desses microcontos. Aí nós temos lá o segundo, que é o B, ideia, que diz: afastou do pensamento aquela ideia como quem enxota uma mosca pousada sobre o braço. Passados alguns segundos, ela voltou. Então, é aquela ideia que você tem aí na mente, de repente não quer pensar nisso, e aí aquela ideia volta de novo, volta de novo. Então, você pode aí imaginar o que essa pessoa, qual era a ideia que essa pessoa tinha, o que poderia ser, né? Isso aí de acordo com a sua criatividade. Da mesma forma, tão jovem, que era aquele rapazinho que estava lá no hospital, certo? Ele dizia, o doutor tinha garantido que não era nada grave, né? Então ele achava que era muito jovem e que não poderia ter um problema grave de saúde. E aí cabe a você imaginar qual seria o problema desse jovem, né? E porque ele então não conseguiu sair do hospital até então. Aí nós temos o último, que é o Insone, que traz aí o microconto do rapaz que está com a esposa no hospital, certo? Insone, nunca mais passaria a noite no hospital. Doía-lhe o corpo e pesava-lhe o crachá de acompanhante enquanto a esposa anestesiada dormia. Então ele estava acompanhando a esposa, vendo a esposa ali dormindo, doente, e ele já cansado, e mesmo cansado, ele precisava acompanhar a esposa e com dor no corpo, mesmo assim não sentia sono, ok? Então você vai imaginar aí um pouco dessa história e vai contar um pouco desse seu pensamento aí nessas 3 linhas, combinado? Aí nós vamos lá para a página 13. Página 13, no tópico Conhecendo o Gênero, nós falamos ontem sobre alguns aspectos importantes dos microcontos, né? E aí nós vamos aqui agora identificar eles de acordo com os enunciados, ok? Então olha lá. 1.
Contos e microcontos são textos narrativos com muitos elementos em comum. Complete as informações sobre esses gêneros. Então, nós temos aqui narrador, conflito, enredo, clímax, situação inicial e desfecho, certo? Então, olha lá. A. Apresenta os personagens, o tempo e o espaço, né? Nós vimos lá na nossa explicação de ontem que é ali a situação inicial que inicia a história, dizendo quem são os personagens, onde eles estão localizados, em que tempo se passa essa história, certo? Além disso, enunciado da letra B. Quem conta toda a história? Bom, quem conta toda a história é o narrador, certo? C. Um acontecimento que modifica a situação inicial. Nós vimos lá, vocês se lembram que eu até botei um senhorzinho, uma senhorinha no parque, vocês se lembram? Que nós vimos um microconto e aí nós falamos dessas situações aí. O que acontece que modifica a situação inicial é um conflito, tá? D. Conjunto de ações presentes na narrativa, é o enredo. Aí nós temos a questão número 2 que pede: em relação ao enredo nos microcontos, responda as perguntas a seguir. Na letra A, o enunciado pede o seguinte: os microcontos apresentam situação inicial? Explique. Aí nós vamos com a resposta dizendo o seguinte: não, porque na verdade a situação inicial ela é basicamente descritiva, tá? E o microconto apresenta uma breve introdução que corresponde ao título ou às primeiras palavras. E aí depois você vem trazendo aí a sua imaginação para complementar tudo que você... aquela primeira contextualização que o microconto te traz, certo? Aí a letrinha B. Os microcontos apresentam conflito e desfecho? Explique. Sim, né? Eles apresentam, mas em geral são construídos após o fim da leitura, quando o desfecho gera oposição à parte introdutória ou quando faz a parte introdutória ser vista por outro ângulo, certo? Então, olha lá, nós temos esses elementos, o conflito, o desfecho, são elementos do microconto, certo? E eles são constituídos após o fim da leitura. Lembra que eu tenho ali uma concisão no meu microconto e aí ele não termina quando você finaliza a sua leitura. Por quê? Ele te traz ali uma introdução, uma parte introdutória, tá? E aí você vai imaginar aí como essa história acontecerá, como será que deve ter sido, como que aconteceu, né? Então, quando o desfecho gera aí uma oposição à parte introdutória ou quando faz a parte introdutória ser vista por outro ângulo, ok? Então, é isso. E aí nós teremos aqui a atividade sugerida, que é do livro do módulo 2, das páginas 14 e 15, ainda sobre esse conteúdo, certo, gente? Então, hoje é isso. Eu espero que vocês fiquem bem aí, que tenham bons momentos de estudo, certo? E eu vejo vocês na próxima. Até mais!